Ele está em Lucas, capítulo de número 15, mas nós vamos ler somente a partir do verso de número 8, só a partir do número 8, que fala de uma mulher que perdeu uma moeda, ela perdeu uma dracma, e diz assim: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos exorta, ela burila conosco, Senhor, ela mexe com o nosso interior, ela, ó Deus querido, é a espada de 2 gumes, Senhor, ela corta de todos os lados, ela vai até as juntas, Senhor, das medulas, e, ó Deus, que nesta noite nós possamos sair daqui melhor que quando nós chegamos, por causa da tua palavra e da tua presença, no nome de Jesus. Amém? A proposta hoje é não olhar para fora. A proposta hoje não é procurar fora aquilo que possa estar quebrado. A proposta hoje é procurar dentro de casa. Fala só mais essa vez, seu irmão, hoje é dia de faxina. As mulheres se assustam, né? Júlia, você não aguenta mais, né? Mas hoje o César vai te ajudar. Amém? Hoje é noite de faxina, é dia de faxina. Para que você entenda um pouquinho o que a gente vai falar, alguns historiadores, como Flávio Joséfo, alguns homens que compilaram alguns contextos bíblicos e textos bíblicos, e também quando você vai ver alguma coisa na cultura judaica, os costumes judaicos, uma das explicações, uma das orientações dentro dessa dracma perdida, dessa mulher que perdeu essa dracma, é que naquela época, uma das formas de você mostrar que você era uma mulher comprometida. Hoje as mulheres e os homens usam um anel de compromisso, né? Aliança de compromisso, depois aliança de noivado, depois casado. Mas naquele tempo, quando alguém era prometido, porque tinha essa também da mulher ser prometida para um homem, né? Uma família prometia para aquele homem, para aquela família. E uma das formas de saber que aquela mulher era comprometida, ela usava como adorno, muitas vezes pendurado aqui na testa, junto aos seus cabelos, elas usavam algo semelhante a uma tiara, ou às vezes uma corrente, um cordão. E nesse cordão tinha 10 dracmas, isso eram 10 moedas, penduradas aqui na testa. Então era muito visível. Quando alguém olhava, dizia: aquela mulher é comprometida, ela tem um sinal. Alguns dizem que algumas outras usavam penduradas, mas isso não vem ao caso. Mas diz que tradicionalmente usava-se num lenço, às vezes trabalhado num lenço e pendurado bem de frente, junto ao cabelo, para que todos vissem. E era um grande compromisso e uma grande responsabilidade da mulher. Por quê? Porque se alguém olhasse para ela e visse que estava faltando uma moeda,
que estava faltando uma dracma, que estava quebrado o cordão. Era sinal de que o compromisso estava sendo rompido. A aliança tinha sido quebrada. Então, se o noivo, se o prometido chegasse na casa e desse de cara com a sua prometida, e ele olhasse e visse que o colar estava faltando, que o adorno estava faltando uma dracma, ele dizia assim: ela não quer mais, ela está rompendo comigo. Então, para que a gente entenda um pouco esse contexto, essa mulher, ela perdeu a dracma. Algo estava quebrado, algo estava faltando, e algo estava fora do lugar, e ela decidiu não aceitar isso. Amém? Repete comigo: eu não aceito nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na minha vida. Eu não aceito, não aceito isso. Ela disse: não, eu não aceito isso. Hoje a proposta é olhar para dentro de nós. Hoje a proposta é fazer uma vistoria dentro de casa e não de fora. Hoje a proposta é que não seja sobre o outro, mas que seja sobre nós. Nada sobre o outro, tudo sobre nós. Nada de olhar para o quintal do outro, nada de olhar para o varal do outro. Você já ouviu eu contar aqui aquela historinha, aquela ilustração de uma mulher que levantava todos os dias e ela olhava pela sua janela, e da sua janela ela avistava o varal da outra pessoa, da vizinha. E ela sempre comentava o quanto a vizinha não sabia lavar roupa. Ela sempre comentava como aqueles lençóis nunca estavam branquinhos. E ela olhava através da janela dela e dizia assim: um dia eu ensino essa mulher a lavar roupa. Que roupa amarelada, que coisa suja. Como que ela tem coragem de colocar? Isso durante muito tempo aconteceu. Aí um dia, um desses dias de faxina, como nós estamos fazendo hoje, um desses dias de faxina, ela limpou a vidraça dela, a janela que pegava o vapor da comida, a janela que pegava a gordura das frituras. Ela resolveu limpar, ela limpou, e a janela ficou trincando, brilhando. No outro dia de manhã, ela foi novamente para a janela, fez o café, foi para a janela. Quando ela olhou pela janela, qual foi a surpresa dela? Os lençóis que a vizinha colocava estavam branquíssimos. Estavam alvo como a neve, como diz a Bíblia. Não tinha uma mancha, muito claros. Aí ela disse: até que enfim, essa mulher aprendeu a lavar roupa. Não precisei ir lá. Moral da história: as roupas sempre estiveram limpas, mas a janela dela estava suja. E hoje o que Deus quer falar conosco é que Ele quer limpar as nossas janelas. Deus quer limpar as nossas janelas. Deus quer nos ajudar a limpar as nossas janelas, porque não é sobre olhar para o varal do outro, não é sobre olhar na janela do outro, não é sobre colocar a culpa no outro, é sobre olhar para nós. Paulo fala, e a gente lê isso aqui em toda a Santa Ceia, inclusive no próximo domingo. Próximo domingo é Santa Ceia do Senhor. E a gente lê esse texto de 1 Coríntios capítulo 11. E a parte que eu mais gosto desse texto é quando ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Isso aqui é uma chamada para nós, porque ele está dizendo assim: não, Abimael, não vá
olhar a vida da Gabriele. Não vá questionar a vida do pastor Fábio ou do pastor Fabiano. Não é você que julga se ele toma ceia ou se ele não toma ceia. Não é você que questiona se ela está em comunhão ou não com Deus. Ele está dizendo assim, quem questiona, quem faz o julgamento é a própria pessoa. Examine-se o homem a si mesmo. Você é quem sabe se você pode. Você é quem sabe qual janela da tua vida está suja. Você é quem sabe o que precisa ser consertado porque quebrou. Você é quem sabe o que precisa ser colocado no lugar porque está fora, ou o que precisa ser colocado porque está faltando. Examine-se o homem a si mesmo, a si mesmo. Olhe para mim, olhe para dentro de si e veja o que está faltando. Então hoje a proposta não é olhar para o varal do outro, hoje é olhar para o nosso quintal. Hoje é dia da gente olhar para dentro de casa. As maiores quebras, as maiores faltas, os maiores caos não estão fora, mas dentro de nós. Sabia disso? O maior caos acontece dentro de nós. Por que terapeutas, psicólogos, psiquiatras, eu moro perto do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Meu amigo, você não queira saber ali, dia de visita. É assim, ó. Assim. Sabe por quê? Porque as pessoas estão em caos. E não é caos lá fora. Não é a falta de dinheiro. Não é a falta de emprego. Não é a falta de moradia, tão somente. É um caos interno. Elas estão em caos, elas estão sem se entenderem. E o lugar mais perigoso é o lugar dentro de nós. Esse lugar é o lugar que não pode ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É dentro de nós, César. Começa por aqui. A vida extraordinária que nós desejamos, quem sonha com uma vida extraordinária aqui? Se lembra da mensagem que nós mandamos aqui? Da série de mensagens, nós buscamos essa vida extraordinária, nós visualizamos essa vida extraordinária, nós sonhamos com ela, nós projetamos ela. Mas agora a pergunta que não quer se calar é por que ela não chegou ainda? Por que chegou para o meu irmão? Por que chegou para a minha irmã? Por que chegou para o meu vizinho? Por que chegou para o irmão da igreja de lá? E eu quero correr para a igreja de lá, porque lá dizem que lá a vida extraordinária já está. E por que na minha vida não chegou? E hoje eu vou dizer para você porque muitas vezes ainda não chegou. E não é por causa das coisas externas que a gente muitas vezes acha. Porque a gente acha assim, se eu tivesse aquele emprego, a minha vida seria extraordinária. Se eu tivesse aquele casamento, se eu tivesse casado com fulano, a minha vida seria extraordinária. Se eu tivesse na igreja tal. Se eu tivesse fazendo isso. A gente olha para fora e fica tentando achar um culpado por isso. E eu costumo dizer que todas as vezes que eu procuro um culpado desesperadamente, eu corro o risco de culpar um inocente, porque eu preciso de um culpado. E hoje, querido, eu quero dizer para você que muitas vezes a vida extraordinária que você não tem ainda, ela já está pronta, preparada, já está no forno para você, mas ela não acontece por causa das coisas internas. Não é por causa das coisas externas, é por causa das coisas internas, é por causa das coisas que estão aqui em você. Quem aqui já viveu, não precisa se manifestar, mas quem aqui já viveu
Aquela coisa que você vai caminhando, vai dando tudo certo. Tudo certo, você fala, uau, Deus está nesse negócio. Está dando muito certo. E as coisas vai tendo assim, igual diz a canção, mamão com açúcar, coisa deliciosa. E você diz isso aqui não tem como dar errado. Eu não sei se você já falou isso, mas eu já falei. Eu falei, isso aqui não tem que dar errado. Você já viu aqueles caras, eu nunca falo isso, porque eu acho que isso é um absurdo. Mas sabe, se melhorar, estraga. Porque eu acho que sempre que melhora, aí que é bom mesmo, né? Quanto mais melhorar, melhor fica, né? Mas tem gente que diz, se melhorar, estraga. Então tem tempo que você está fazendo algo, e você me diz assim, uau! Isso aqui está fantástico, não tem como dar errado. Mas não sei porquê, e nem da onde, e não se sabe notícia, a coisa começa a desengringolar. A coisa começa a entortar. E você diz assim, mas estava dando tão certo. Mas era tão bom. Mas ela me compreendia. Mas aquela igreja parecia ser tão gostoso. Aquele pastor parecia ser compreensível. Aquela pessoa parecia me tratar tão bem. Os negócios pareciam que iam de vento em popa. Parecia que não tinha nada que pudesse impedir a minha vitória. Essa semana eu estava vendo alguém, uma notícia verdadeira. Eu gosto de na TV assistir aquilo que ninguém assiste, prova de ciclismo, ninguém assiste, que coisa chata, mas eu gosto. Eu acho que sou o único que assiste prova de ciclismo, só tem eu lá, tenho certeza. Se o cara falar assim, ESPN, o Abimael está assistindo, não tem mais ninguém, mas eu estou lá. E os caras pedalando para lá e para cá, pedalando e tal, aquelas corridas sem graça, aquele negócio sem noção nenhuma, e eu estou lá assistindo. Daqui a pouco, cara, 2, da mesma equipe, que eles andam em equipe, não vou explicar para você como é que você assiste. Um protege o outro e tal, tem aquele lance todo e tal. Aí faltava assim, como daqui ali no fim da igreja, muito próximo da linha de chegada. Os dois da equipe deram a mão um para o outro. Veio um outro disparado, meu irmão. Aproveitou o momento de distração. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Ah, obrigado. Não é invenção da minha cabeça, não. Os dois todo alegre, levantando a mão. O outro percebeu que eles estavam distraídos, veio, passou por ele assim. E um olhou para o outro. O que será que aconteceu? Sabe aquela coisa que parece que vai dar tudo certo, e você já está aplaudindo, você já está comemorando, você já está vendo o preço da picanha, você já está vendo o preço da Coca-Cola, você já está vendo quanto você vai gastar na festa para comemorar, no culto de ação de graça, você já até convidou o pastor, falou, pastor, tal dia o senhor vai ter que ir lá na minha casa, porque é culto de ação de graça, não tem como dar errado, mas aí quando você menos espera, dá tudo errado, e você olha e não vê motivo. Já aconteceu com você isso? Eu já me questionei, disse, Senhor, não vejo motivo. Faço um checklist. Fiz certo isso, fiz certo aquilo, fulano veio, fez, aconteceu, deu tudo certo, mas deu errado. Por que isso deu errado? Vou te dar uma resposta aqui. Porque o lugar aonde aquilo deveria se encaixar, estava quebrado, ou estava faltando, ou tinha alguma coisa fora do lugar. E quando era para concluir, Deus disse, não encaixa. Mas aqui está certo, mas aqui não está certo. Você consegue entender o que Deus está falando com você hoje aqui? Às vezes nós não recebemos, não é porque Deus não pode dar, é porque nós não estamos prontos.
Às vezes nós não podemos receber porque nós não estamos preparados. O encaixe daqui não dá com o encaixe que vem de fora. Ei, hoje eu quero preparar a sua vida, porque hoje vai ficar certo o que é terra e o que é céu, e tudo vai se encaixar para a glória de Deus. Porque vai consertar aqui dentro. E quando Deus olhar, Deus vai falar, está pronto. O texto que nós lemos diz que a mulher perdeu a dracma e começou a procurar primeiro aonde? Onde ela procurou primeiro, igreja? Em casa. Ela perdeu a dracma e procurou dentro de casa. Isso tem uma lição para a minha vida. Isso tem uma lição para a igreja Restauração e Vida. Isso nos traz uma lição poderosa. O preparo para viver uma vida extraordinária não começa por arrumar as coisas externas, mas as internas. As externas serão consequências do conserto que você fez internamente. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, sofreu um princípio de infarto. Quarta vez. É mole? Quarta vez que esse cara toma um princípio de infarto. E hoje a minha mensagem para ele, logo pela manhã, perguntei como ele estava bem. Ele disse, estou bem e tal, estou melhor e tal. Eu falei assim, cara, ele falou, o médico falou que é muita ansiedade, que é isso, que é aquilo outro. Eu falei, sabe o que você precisa? Jesus de Nazaré. Falei para você, você precisa começar a consertar por dentro, meu amigo. Ele falou, porque lá na minha filha teve uma festa ontem, olha com que o cara estava preocupado. E eu não pude ir, não sei o quê, porque lá eu me divirto. Eu falei, cara, mas sabe qual que é o problema? O problema é que você está tentando consertar o que está quebrado dentro com coisas de fora. Hoje a palavra de Deus para a nossa vida hoje é: as coisas de dentro a gente conserta com as coisas de dentro, e as coisas de fora com as coisas de fora. Você está entendendo? Não dá para pegar a coisa de fora e consertar do lado de dentro, porque não passa, não entra. Uma festa não entra aqui dentro, um casamento não entra aqui dentro, um carro novo não entra aqui dentro. Quem de nós aqui já não teve aquele momento de frustração que a gente fala assim, eu vou comprar esse troço, eu mereço. E depois o cartão todo mês pergunta para você, você não merecia? Te vira, paga, então, você não merecia? Paga. Sabe por quê? Porque a gente tentou resolver uma frustração interna com coisas externas. Coisas externas não arrumam coisas do coração. A doença fica, a dor fica, o problema fica. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha o que ele está querendo dizer para nós. O coração alegre traz formosura para o nosso rosto. Não é o que você vê lá fora, é o que vem daqui de dentro que alegra o seu coração e traz beleza para o seu rosto. Amém? É fácil a gente conhecer quando você encontra uma pessoa feliz, não é não? É muito fácil. Quantas vezes você está parado no farol, o cara está do outro lado, está no carro lá e ele está. Não é legal? Eu gosto disso. Porque você olha e você fala assim, o cara está feliz. Outro dia eu parei um cara assim, o cara numa moto, o cara parou na moto assim, e o cara... Falei, aleluia, aleluia. Está animado, é fácil você ver uma pessoa feliz. Você entra numa loja, o vendedor que está feliz de verdade, que ele não está fazendo ali um personagem, que ele está feliz de verdade, ele te atende com alegria, ele te atende com uma simpatia, você fica feliz. Mas quando você pega um cara que está mal-humorado, no rosto dele ele já está dizendo, não mexe comigo. Mas a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Ei, a alegria do seu coração vai mudar a sua história. Ei,
eu vou profetizar algo que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração. Porque você vai arrumar as coisas que estão aqui dentro. Porque você vai arrumar o que está quebrado, vai acertar o que está faltando e vai acertar aquilo que está fora do lugar. Portas do céu irão se abrir para a sua vida. Ei, o Espírito Santo está falando muito forte. Sabe aquela coisa que você se sentia rejeitado? Deus está falando de porta de emprego ao meu coração aqui muito forte. Sabe, a pessoa não queria te pegar, a empresa parece que não dava certo com você, mas sabe o que é? A culpa não é da empresa, a culpa era sua, mas agora o seu coração vai estar limpo, e o coração limpo aformoseia o rosto, e quando você for lá, a história vai mudar. A história vai mudar, sabe por quê? Porque é isso, somos o que temos para dar. Isso é muito forte. Quando Deus falou isso comigo, eu disse, Senhor, o que é isso? Ele disse, nós somos, vocês são o que tem para dar. Só podemos repartir o que temos. Só podemos repartir o que temos. Eu não posso repartir com você essa mesa, porque ela não é minha. Não posso dizer para você, vamos, não, cada um fica uma semana. Não, é da igreja, eu não posso dar o que não é meu. Essa água foi colocada para mim, essa água sim, eu posso oferecer para todos, eu posso dar o que eu tenho. Hoje Deus está falando com você. O que é que você tem para repartir? Sabe Paulo, mesmo no mesmo texto que a gente falou lá no capítulo 11, lá da Santa Ceia, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele estava querendo dizer? Eu estou dando o que eu recebi. Hoje, meu amado, você vai sair daqui com o coração tão limpo, você vai sair daqui com o coração tão no lugar, com as coisas tão no lugar, tão arrumada, tão certa, que quando você olhar para alguém, a pessoa vai dizer, eu quero o que você tem para me dar. Você sabe por que muitas vezes nós vamos falar do amor de Jesus para algumas pessoas? Você sabe por que às vezes nós vamos ajudar algumas pessoas e elas não querem ser ajudadas? Porque elas não enxergam isso no nosso coração. Alguém já falou para você assim, mas é de verdade? Você já foi ajudar alguém e a pessoa diz assim, não, mas você vai me ajudar mesmo? Verdade. Sabe por quê? Porque ela não está vendo isso no seu coração. Mas na hora que ela vê isso no seu coração, ela vai abrir o coração e vai dizer assim, eis-me aqui. Porque ela vai receber, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós vamos receber de Deus, porque nós vamos entregar. Aleluia. E por isso, é preciso 3 coisas no mínimo. É preciso ser restaurado para poder restaurar. Paulo diz, repito, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele estava dizendo assim, eu estou restaurado. Agora eu estou pronto para restaurar vocês. É preciso perdoar para ser perdoado. Às vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente não perdoa. E isso trava, aí Deus vem para encaixar, aí bem na hora, bem na trava do perdão, sabe? Bem onde era na engrenagem que era do perdão, não encaixa, porque você não perdoa. E a gente precisa perdoar, para poder ser perdoado. Isso limpa a nossa alma. É preciso amar, para poder se sentir amado. Tem muita gente que diz, eu não me sinto amado, eu me sinto rejeitado. Aí você pergunta, mas você ama? Como que eu vou amar se todo mundo me rejeita? Não, começa a amar. Quem perdeu quarta-feira, pede para o César de novo, pregar para você. César falou aqui sobre o amor. Não dá, o mandamento de Jesus é, amar o seu próximo como a ti. Você ama o seu próximo se você não se amar? Não ama. Você precisa começar a amar você. E quando você começar a amar você, as pessoas começam a amar você também. Você começa.
Sabe por quê? Porque você começa a passar esse amor para outra pessoa. E você quer ver alguém te amar? É quando ele se sente amado por você. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente quer arrumar a vida dos outros sem arrumar a nossa. Agora eu chutei na canela. Fala assim, ai. Porque essa dói na canela. Porque a gente, pastor, quer arrumar a vida do outro sem arrumar a nossa. Aqui na igreja não tem, graças a Deus. Já procurei aqui no bairro, também não encontrei ninguém. Mas é um tal de gente apontar o seu erro, sem olhar o cisco que está no seu, a trave, como Jesus disse, a trave que está nos seus próprios olhos. Mas olha o cisco que está no seu. Até a irmã até coçou o olho agora, para tirar o dela. Vou tirar essa trave aqui, tá certo, irmã? E nós precisamos disso, gente. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Porque se eu não cuidar de mim, eu não posso cuidar de ninguém. Fala para o seu irmão, se você não cuidar de você, não queira cuidar de mim. Fala logo. Mas fala assim na bucha. É na bucha. Se você não cuida de você, não vem cuidar de mim, não. Porque se é para cuidar de você, de mim, como você cuida de você, estou dispensando. Deixa eu te contar algo aqui muito sério. Quem aqui já voou de avião, quem já fez viagem de avião, sabe disso. Quando você vai embarcar, quando você está embarcado já, antes de você embarcar, do avião decolar, vem a comissária ou um comissário, fica na ponta do avião. Se o avião for muito grande, fica outra no meio e outra lá no final. E eles começam a passar algumas instruções para você, aquela que você pensa assim, por que eu vim de avião? Aquelas instruções que você pensa assim, e meu carro em casa na garagem, meu Deus do céu. E aquele busão tão gostoso, por que eu não fui? Mas eles começam a passar instruções. Diz que a cadeira, ela é flutuante, aí você já se imagina, o avião caiu, você na cadeira, tubarão rodando você, tipo filme, rodando, você naquela cadeira, e ela continua. E ela vai falando um monte de coisa, sobre cinto, amarre o cinto, para que você não bata a cabeça na frente, você já se imagina, tacando a cabeça, e todo mundo ali. E aí depois ela diz assim, e tem máscara de oxigênio, que na hora do pânico, aquilo vai cair no seu colo. Você já imagina aqueles filmes loucos, né? Aquelas coisas caindo, assim, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Aí ela diz assim para você, Adam, ela diz assim, antes de qualquer coisa, antes de tentar ajudar qualquer pessoa, coloque a máscara de oxigênio em você. Se você não se ajudar, você não vai conseguir ajudar ninguém. Se você não estiver pronto, se você não estiver com a máscara de oxigênio, não adianta você ficar enfiando ali no seu filho, porque às vezes a gente é assim, está morrendo e tentando ajudar o filho, está morrendo tentando ajudar a esposa, está morrendo tentando ajudar o amigo. Meu querido, cuida de você, porque você vai conseguir cuidar do outro facilmente. Ontem Deus falou comigo numa frase interessante, eu falei, Deus, que coisa louca. Ele disse assim para mim, se cuida, porque eu vou precisar de você bem, lá no futuro que eu tenho para você. Sabia? Eu estava assistindo uns negócios lá de surf, de não sei do que eu sou meio... Eu sou o cara que assiste que ninguém assiste. A televisão gosta de mim por causa disso. E eu estava assistindo lá uns negócios, lá uns Iron Man, um troço lá. E eu fiquei assistindo aquilo, e depois eu fui deitar, e fui orar, e fui pensando, e Deus falou para mim assim, cara, se cuida, fica bem, porque eu preciso de você bem,
lá no meu futuro. Deus precisa de você saudável lá no futuro. Deus precisa que as suas emoções estejam bem, porque Ele vai fazer algo tremendo lá com você, e Ele vai precisar que você esteja bem. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus vai colocar, o Espírito Santo manda dizer para você que Deus vai colocar pessoas doentes na sua vida, mas você vai precisar estar bem. Casamentos precisando ser restaurados, mas o teu tem que estar bem. Pessoas com a vida espiritual estourada, mas a sua tem que estar bem. Porque senão não vai mudar nada. Senão a pessoa vai olhar para você e vai dizer, igual a sua, você está querendo me dizer? Um almirante, que eu não sei se eu sei pronunciar o nome dele, um almirante do exército americano, chamado William H. McIver, deve ser isso, McIver. Também não importa, você não conhece, nem eu. Não vai mudar nada. Esse camarada, ele escreveu o seguinte: se você quiser mudar o mundo, comece arrumando a sua própria cama. Não é nem a sua própria vida. Ele está dizendo assim, comece arrumando a sua própria cama. Sabe o que quer dizer? Faça as pequenas coisas. Quer mudar o mundo? Arruma a tua cama. Porque não adianta sair para arrumar o mundo e alguém dizer assim, sabe esse cara ali? Não sabe nem arrumar a cama dele. Está entendendo o que Deus está falando conosco hoje aqui? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Todas as grandes mudanças, ou toda grande mudança, acontece quando nós decidimos, pelo menos temos três atitudes. As atitudes que teve essa mulher. Olha o que ela fez aqui. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não, acende a candeia, repete comigo, acende a candeia. Segunda, varre a casa, e a busca com diligência até achar. Então ela faz 3 coisas, ela acende a luz, ela varre a casa, e ela procura com diligência. O que ele está falando de acender a luz? Nas trevas, as coisas ficam escondidas. Eu chego aqui de dia, não olha, tá? Não olha. Eu chego aqui de dia e eu falo, preciso pintar essa igreja. Chego de dia, sempre falo para Isabel, quero pintar essa igreja. Um dia Deus vai preparar, nós vamos poder comprar tinta, arrumar uns pintores lá, nós vamos pintar essa igreja. Se você olhar agora, está tudo tão limpinho. Mas acende a luz. Acende a luz, para você ver. Tudo marcado. Encosta as cadeiras, bate, faz. Está tudo riscado na direção, na altura da cadeira. Mas com a luz apagada, está lindo. O que Deus está falando conosco hoje? Chega de luz apagada. Não quero nem ver. Já viu isso? Não quero nem ver. Quem aqui quando era criança tampava a cabeça com medo? Não quero nem ver. O monstro ir embora? Não ver resolve o problema? Não querer ver? Eu vejo gente que diz assim, pastor, eu não gosto de ir no velório porque eu gosto de lembrar a pessoa quando era viva. Meu amigo, você vai lembrar dela viva, mas ela está morta. Não vai adiantar nada. Você tem que ir e ver. Encarar de frente. Matar os seus monstros. Matar os seus fantasmas. Você não lê essas coisas, você não acompanha essas coisas, mas eu acompanho. Estou falando para você que eu sou... Quem já viu aqueles quadrinhos do Calvin e do Hobbes? Aleluia! Oh, glória! Eu acompanho eles no Instagram, no coisa, acho muito legal. Facebook.
Eu sou do tempo que a gente lia no jornal, quando vinha no jornal do Diário do Grande ABC, a gente lia aquilo ali. E eles são duas crianças, é coisa imaginária, né? O urso é imaginário, o tigre é imaginário. E todo dia quando ele vai dormir, ele diz assim: vocês estão aí debaixo da cama, os monstros. Aí eles ficam quietos. Aí ele fala assim: é bom mesmo que não esteja ninguém aí. Aí ele se esconde e vai dormir. Tem hora que a gente fica acendendo a luz, ou melhor, com luz apagada, com medo de ver. Querido, hoje a palavra de Deus para nós aqui, você vai colocar luz. E o que aparecer de quebrado, você vai arrumar. E o que aparecer faltando, você vai correr atrás para acertar. E o que estiver fora do lugar, você diz: isso aqui não fica mais. Amém? Varrendo a casa, significa o quê? Tirar a sujeira que encobre, que vitaliza, que traz de novo vida. Eu não sei você, mas você já teve algo que estava meio abandonado, meio de lado, meio jogado, e um dia você falou assim: não, hoje eu vou gastar tempo com esse negócio. E você revitalizou aquilo lá. Você esfregou, você limpou, você cuidou. Quando você viu aquilo limpo, você fala: uau, por que isso está lá, não está no meio da sala? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Eu amo fazer essas coisas, Isabel sabe disso. Quando ela acha essas tranqueiras, ela fala para mim: dá para você limpar para mim? Porque ela sabe que eu vou ficar ali, nem que seja 2 dias. Outro dia eu me peguei limpando a moto e usando cotonetes. Porque tinha uns cantinhos que não saía de jeito nenhum, eu lembrei, falei: tá, cotonetes aqui vai resolver. Cotonetes. Parece loucura, não parece? É um pouco também. Mas sabe o que é isso? É porque eu quero dar vida àquilo que estava morto. Às vezes, é muito lindo o que tem aí dentro, mas está cheio de sujeira. Tem uma crosta que precisa tirar. Não está tudo perdido. Ei, a palavra de Deus para a sua vida hoje é: não está tudo perdido, não. Não é para jogar fora, não. Sabe aquelas coisas que o Espírito Santo está me falando aqui, sabe aquelas coisas que você quer jogar fora? Não, isso aqui não adianta. Não, adianta sim, você só precisa gastar tempo para limpar. Mas hoje nós vivemos o tempo do descartável, pastor. Para que limpar? Joga fora. Para que limpar? Compra outro. Não. Hoje Deus está dizendo assim: você é muito importante. Não é para jogar fora. É para limpar. Fala para o seu irmão: é para limpar. Limpar, não é para jogar fora. Por fim, ela procura com perseverança, determinação e disposição. Sabe a vida extraordinária que você quer e que você precisa? Tem que procurar com perseverança, determinação e tem que procurar com disposição. Não é começar hoje e desistir amanhã. Eu tentei, pastor. Eu até que senti uma velinha para ver se dava uma iluminadinha, mas não vi muita coisa. Nem tentei mais. Tenta, irmão. Acendeu uma vela, não deu certo? Pega uma lanterna mais forte. Não deu a lanterna? Fala com o Diógenes, que ele é o cara da iluminação, junto com o Vado, e manda colocar um holofote, acende esse troço. Mas não desiste, em nome de Jesus. Não desiste. Começou a limpar, está difícil, continua limpando. Não deu para limpar tudo num dia só, limpa no outro. E no outro, e no outro, e no outro. Eu vejo as donas de casa, eu vejo a Isabel, tem hora que eu falo para ela assim: mas de novo? Ela diz: é porque tem um cantinho que precisa limpar. Tem aquilo ali que eu vou limpar. Sabe por quê? Persistindo na limpeza. Hoje Deus está falando para você: persista na limpeza. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim aqui? Que você vai achar coisas extraordinárias quando começar a limpar.
Viu? Você vai limpar e vai começar a aparecer coisas que você falava, uau, nem sabia que tinha isso aqui. Tinha. O que estava acontecendo é que estava coberto com sujeira. E você não vai desistir. E eu encerro falando para você o seguinte. Jeremias capítulo 17, verso 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você entendeu? Ele não está dizendo aqui, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar segundo a minha vontade, segundo o que você merece, segundo o propósito. Não, ele está dizendo aqui, segundo o seu proceder. Ele está falando segundo a sua ação, segundo a sua atitude. É isso que ele está falando. É você que move o coração de Deus. É você que move os braços de Deus em relação a vida extraordinária. Ele tem para te dar, mas Ele está esperando um proceder da sua vida. Ele está esperando algo que possa se encaixar. O procedimento da sua vida se encaixa com aquilo que Deus quer te dar. Aí, meu irmão, agindo Deus, quem impedirá? Aí ele diz assim, segundo o proceder e segundo o fruto das suas ações. Examine-se o homem a si mesmo. Ei, para de pôr culpa em Deus, para de pôr culpa no governo, para de pôr culpa na pandemia, para de culpa nisso e naquilo outro, para de procurar um culpado. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor vai te dar segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Se hoje você decidir acender a luz, varrer a casa e procurar, tem vida extraordinária para você em nome de Jesus. Deus não olha para fora, Deus olha para dentro. Isso aqui é muito forte. Deus não olha para fora, Deus olha para dentro. Lembra de Samuel? Com Davi? Ele já disse para Samuel, Samuel, não olha para fora, olha para dentro. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus olha para dentro. O grupo de louvor, por favor, nós já vamos encerrar. Deus olha para dentro. Deus não é um homem, Deus que fica. Deus não nos julga segundo o que Ele vê, ou melhor, Deus nos julga segundo o que Ele vê dentro de nós. Ei, você pensa que Deus está te julgando? Eu gosto daquele memezinho que tem na internet, que mostra um senhor forte, barbudo, lotado de tatuagem e tudo mais, sentado do lado de uma criança, com uma Bíblia na mão, lendo a Bíblia para a criança. E o meme é, não olhe a aparência, olhe o coração. E às vezes a nossa vida é assim, querido. Nós achamos que Deus está olhando, porque eu vim de terno e gravata para a igreja, Deus vai olhar assim, nossa, agora sim, agora é pastor, agora é homem de Deus de verdade. Tudo bem, bonito, honroso, mas Deus não está olhando para isso. Isso aí é complemento do seu coração. É quando isso aqui está bom, aformoseia o rosto. As mulheres sabem muito bem disso. As mulheres sabem muito bem disso. Quando ela está animada, uma mulher feliz, homem, saiba disso. Você quer saber se a sua mulher está feliz? Vê o jeito que ela se arruma para sair com você. Esse aqui eu estou pegando no calo, assim, chutando na canela. Presta atenção. Se ela falar assim, vou assim mesmo, tá bom, ela está dizendo assim, para quem é, tá bom demais. Ela está dizendo.
É com você? É. Espera aí, deixa eu tirar esse sapato e colocar o chinelo. Sabe por quê? Porque o coração alegra, a formoseia Se ela estiver feliz com você, ela diz, espera aí, eu vou me arrumar, eu vou me trocar, eu vou me maquiar, eu vou me preparar, eu vou sair com você, porque ela está feliz. Hoje eu quero falar para você o seguinte, a sua vida vai mudar a partir de hoje. Sabe por quê? Porque as coisas não vão vir mais de fora para dentro. As coisas vão acontecer de dentro para fora. Não é as pessoas que vão falar, arruma isso, arruma aquilo. Mulher, se alegre, acabou aquele problema que você tinha de ficar mandando o seu marido arrumar aquela torneira que estava pingando. Acabou. Amanhã cedo, ele vai olhar para essa torneira e vai dizer para ela, nunca mais. Sabe por quê? Porque você não vai precisar mais cobrar, porque não vai ser porque vem de fora, é porque vem de dentro. Sabe, você vai vir para a igreja, não é porque, senão o pastor fica perguntando por que você faltou, não é porque o seu pai, o seu marido, o seu tio, o seu primo, fica te insistindo, fica não sei o quê, não, sabe por que você vai vir? Porque você vai fazer igual Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vai dizer, é algo que vem de dentro, não é meu marido que está chamando, não é meu irmão, não é ninguém, eu me alegrei, quando eu lembrei que hoje é dia de ir na casa do Senhor. Nós recebemos de Deus, por aquilo que nós apresentamos de dentro para fora, e nunca daquilo que nós apresentamos de fora